Todos bem-vindos. É com bastante alegria que nós nos encontramos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, para falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. A mensagem que nós temos para hoje é o capítulo 173 do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro foi psicografado pelo nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor Emmanuel. É uma mensagem bastante significativa e Emmanuel foi buscar inspiração numa passagem de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: a passagem tem por título Zelo do Bem. E na verdade Pedro faz uma pergunta, é uma situação que com relação aos adeptos do cristianismo de até então. Então, creio que no momento eles estavam tendo bastante dificuldades em divulgar o movimento cristão em favor da própria personalidade das pessoas, né? A época era bastante difícil, as pessoas eram bastante rudes. Então ele diz o seguinte: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Então, aqui, se a gente for dar uma olhada só nessa frase, a gente tem uma interpretação. Mas a conotação no Evangelho, no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, é que ele fala com relação ao comportamento das pessoas, dos cristãos da época. Então, ele chamava a atenção para esse fato. E Emmanuel, analisando essa passagem, nos diz o seguinte: deixa eu afastar esse copinho aqui. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se radicou na alma convenientemente. Então ele diz que esse temor é porque quem sente esse temor, todos nós quando sentimos esse temor, é porque ainda não estamos suficientemente fortes, convictos com relação ao bem. E Emmanuel continua aqui, a interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? Nós sabemos que nessa época os cristãos da Judéia estavam sendo bastante perseguidos, né, pelo farisaísmo. Jesus havia sido crucificado. Mas eles tinham convicção que a verdadeira vida é na parte espiritual. Jesus veio trazer a boa nova e isso ficou sedimentado. O próprio Pedro mesmo, ele levou um pouquinho de tempo para entender essa situação, né? Tem aquela passagem de quando Jesus estava já preso e Pedro foi se achegando na multidão, próximos a onde Jesus estava preso, e um dos serviçais perguntou: você não é um adepto do Galileu? Porque até então não existia o termo cristianismo, né? Foi Paulo de Tarso que criou esse termo para os seguidores do Evangelho. E Pedro negou por 3 vezes. Ele teve medo, foi envolvido por aquela situação. E Jesus havia adiantado isso para ele, né? Para quem leu, ou mesmo quem frequentou outras religiões, essa passagem é bastante clara, né? É muito divulgada nas religiões. Que Pedro foi advertido por Jesus que antes que o galo cantasse, ele negaria o Cristo por 3 vezes. Então isso é uma chamada de atenção para que nós estejamos vigilantes, né? O próprio Jesus ensinava isso: orai e vigiai para não cairdes em tentação. E se nós realmente nos descuidamos, esse medo pode trazer consequências bastante funestas para nós. Porque a gente entra em desespero, pode entrar em uma depressão e pode fazer algo que depois fica difícil a remediação. Então esse medo é uma coisa que nós devemos estar atentos. Mas ele explica aqui, o Emmanuel, que é porque a gente ainda não está plenamente sedimentado com relação ao bem. E aqui ele explica melhor ainda. O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento.
somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. Para quem não, mesmo para quem já tem essa convicção da imortalidade da alma, da realidade que existe vida após a morte, no plano espiritual as coisas continuam, é muito comum ainda, pelo estágio evolutivo que nos encontramos, que tenhamos medo de diversas situações. Os cristãos foram perseguidos, né, na Roma Antiga, e até mesmo há pouco tempo atrás o próprio espiritismo era proibido no Brasil. Na época de Vargas, 64, houve repressão ao movimento. E até pouco tempo atrás, também na Argentina, isso estou falando agora coisa de menos de uma década, também era proibido. Então, as pessoas tinham medo de se revelarem como um cristão, como um adepto, e sofrer algum tipo de consequência, não, represália, algum tipo de perseguição. E Pedro, na época, já falava isso com relação àquelas pessoas, né? Aos adeptos de até então. Que para eles era mais importante demonstrar coragem do que hoje. Hoje a gente não tem tanta perseguição como havia naquela época, né? Que os cristãos foram realmente bastante sacrificados naqueles holocaustos nas arenas, né? Vamos lá. O que hoje nos parece a felicidade real, pode ser amanhã cruel desengano. Então, a crença na imortalidade da alma nos mostra isso, né? Que vivenciamos diversas experiências na matéria, passamos pelas mais diversas situações. Então, temos as provas e as expiações. E nessas situações, nós nunca sabemos se estamos sendo provados ou se tem a expiação referente ao passado. Mas situações que vão nos qualificar para uma vida melhor, para um futuro melhor. Como é que eu vou demonstrar que eu sou forte perante a pobreza se eu nunca fui pobre? Como é que eu vou mostrar que eu sou resiliente com relação ao poder, à autoridade, se eu nunca tive poder, nunca tive autoridade? Né? Como é que eu vou demonstrar que eu não vou me submeter, não vou me corromper? E assim também, né? Com perdas de entes queridos, as enfermidades, as traições, né? Os relacionamentos abusivos, enfim. Existe uma série de situações. E somente passando por elas que nós vamos demonstrar o nosso grau de aprimoramento, de aproveitamento. Mas no finalzinho aqui da mensagem, na conclusão, Emmanuel é mais claro ainda, tá? Nossos desejos humanos modificam seus jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhes os princípios sagrados e submeter-nos aos desígnios superiores, trabalhando incessantemente para o bem, onde nós estivermos. E aqui ele dá uma partezinha, ele diz assim, ó: os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muitas vezes a cegueira do espírito. E a doutrina está aí para nos abrir os olhos com relação a isso, né? Quando a gente começa a ver a vida por outro prisma, né? Que tivemos diversas encarnações e teremos mais, talvez infinitas, até que possamos realmente nos tornarmos os espíritos bem melhores, né, beirando a perfeição. Então temos um longo caminho a percorrer. Até hoje, na abertura dos trabalhos, a gente leu uma outra mensagem lá que falava exatamente disso, né, da necessidade do aprimoramento. Como é que nós vamos nos relacionar com os seres superiores? Como é que a gente poderia, por exemplo, migrar desse mundo para um mundo melhor, se a gente nem aqui a gente consegue se entender com as pessoas próximas de nós, no trabalho, no lar, na via pública, nas instituições comerciais. É muito comum nós observarmos, às vezes, uma pessoa maltratando a outra, né? por coisas banais, em caixas de supermercado,
de lojas, né? A gente já teve a oportunidade de observar algumas pessoas maltratando as pessoas que estão ali prestando serviço, e muitas vezes são pessoas bastante simples, mas são educadas, são gentis, mas mesmo assim a outra se coloca numa posição, né, de menosprezo. Como é que a gente vai se relacionar com seres superiores se a gente não consegue lidar com as pessoas à nossa volta? Ele continua aqui: procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de fazer, a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Acho que para falar do personalismo, acho que nem compete muito nós nos estendemos. Porque as mensagens de Emmanuel, as mensagens do Evangelho, na verdade, o objetivo dessas mensagens é fazer-nos pensar nas coisas boas. É difícil não fazer comparação, mas nós não podemos nos aprofundar na dor e no sofrimento. Aqui nós não estamos para pintar as dores com cores fortes, né? Temos que falar em resignação, em paciência, em resiliência, e acreditar, como as pessoas sempre acreditaram, aqueles que seguiram Jesus, que Jesus realmente veio trazer uma mensagem de esperança e de fé. Ele dizia, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele veio trazer essa compensação, dizendo que se aqui a gente sofre, existe um mundo muito melhor que esse, onde nós não mais sofreremos. E se a gente está aqui para sofrer, não é bem sofrer. Nós estamos aqui para passar talvez por uma prova de humildade, para que possamos realmente demonstrar que a gente pode ir para um mundo melhor. Nem que se a gente chegue nesse mundo no nível mais baixo da escala, mas que a gente já está apto para sermos as pessoas qualificadas para esse mundo. Quando não, aqui mesmo, né? Retornarmos para cá, num mundo já regenerado, onde o bem vai sobrepujar o mal, onde ainda vai existir, né, pessoas imperfeitas, mas não tão devotadas ao mal, aos vícios e assim por diante. E praticamente terminando a mensagem aqui, ele diz assim: quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Ele não diz que não teme, mas que a gente não deve temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência, nem dos desvios do sentimento. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinados a conduzi-las para a vida maior. Nós sabemos, né, que a partir de um determinado momento, para algumas pessoas antes, para outras nem tanto, as enfermidades chegam, né, com a idade, é muito comum, né, os problemas aparecerem. Então aqui ele falou, né, são decisões que as forças divinas nos apresentam para demonstrar que nós estamos no caminho do nosso crescimento. Então não devemos temer essas situações, devemos buscar a força e a coragem, e nos livros nos trazem, né, perfeitamente essa oportunidade. Eu só queria ler uma frasezinha, que tem um livro muito bonito aqui, antigo, de Clóvis Tavares, que fala Amor e Sabedoria de Emmanuel. Emmanuel, como eu disse inicialmente, é o mentor de Chico Xavier. E a biografia dele é muito bonita, depois as senhoras e os senhores podem dar uma olhada. Mas eu queria pegar uma frase que o Clóvis Tavares colocou aqui no livro de Emmanuel, que é é um autor romano, que ele tem vários tratados de filosofia. Ele não está colocado, pelo menos, como um filósofo, embora ele seja, né? E que ele diz o seguinte aqui, ó. Tem duas frases, aliás, uma de Montaigne e outra de Sêneca.
Montaigne diz o seguinte: não o posso ler sem lhe descobrir todas as vezes alguma nova graça ou beleza. Quer dizer, todos os livros, quando a gente lê, quando você lê pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, nós vamos ver sempre alguma coisa nova. E para completar essa frase de Sêneca, que eu achei maravilhosa, ele manda numa carta para um discípulo dele, né? Cartas a Lucílio. A outra coisa, lês muitos autores, livros de todo gênero, tal disposição lhe indicaria irresolução e uma certa falta de sossego. O filósofo falando para o discípulo. Vivamos na intimidade dos mestres escolhidos. Alimentemo-nos do seu gênio, e quanto deles extrairmos, se conservará fielmente em nossa alma. Então, muitas vezes, isso aqui é uma chamada de atenção para determinadas literaturas que não vão nos fazer bem, né? Tem literaturas que vão, às vezes, nos deixar confusos. Então ele fala, vamos ficar com os autores escolhidos, né? Os mestres escolhidos. Não que a gente não deva dar uma olhada em algumas coisas, mas tem obras que você lê, você chega na segunda, terceira página, você já vê que não é a sua praia, não vai te acrescentar nada, né? Às vezes o próprio vocabulário já não ajuda, né? Então, nos dias de hoje, principalmente, é importante estarmos atentos a isso, tá? Muito obrigado. Então, a mensagem de hoje foi o capítulo 173, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, e tem por título Zelo do Bem, né, para a gente zelar com relação ao bem. E assim vamos ficando com essas reflexões, que possamos meditar um pouquinho nas palavras de Emmanuel, nas palavras de Pedro e dos ensinamentos de Jesus. Vamos deixando de lado as nossas preocupações, vamos pedindo a Deus, a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiões, enfim, toda essa pleia de espíritos benfazejos, muitos deles familiares queridos que já nos precederam nessa grande viagem, rogando as bênçãos do alto, a paz, a luz, a serenidade, que possamos retornar para os nossos lares, um pouquinho que seja melhor do que quando aqui chegamos. E na certeza de que quando entrarmos na Câmara de Passe, lá receberemos o complemento das energias e fluidos salutares que necessitamos para o nosso equilíbrio do corpo e do espírito. E uma vez mais orando aquela prece cheia de amor que o próprio Jesus veio nos ensinar, vamos pedindo licença para encerrarmos essa primeira parte da tarefa da noite. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja, com as bênçãos e a graça de Deus. Uma boa semana a todos.